Olá! Bom dia! Tudo bem? A paz do Senhor Jesus. É uma sexta-feira de paz e de bênção com muita garra. Vamos avante, ninguém pode parar não, porque a batalha é travada, mas a vitória é certa. Maior que está conosco, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está conosco. E eu te convido neste momento a se alegrar, pegar a tua Bíblia, se não der tempo, mas vai prestar atenção na leitura, vai ouvir, porque Deus tem mais uma dose, mais uma gota do seu alimento para a sua alma neste dia. E dessa vez nós vamos para o capítulo 19. Gente, é uma história bem dolorida, é bem difícil. Para alguns levanta questionamento, mas é as Santas Escrituras e eu vou ler para você e você vai se deleitar. E junto o Espírito Santo vai nos conceder entendimento diferenciado. E já vamos para a leitura. Verso 1. Estava anoitecendo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão da entrada da cidade quando viu os anjos. Levantou-se e foi recebê-lo e ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceite o meu convite e venha se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão sua viagem. E eles lhe disseram: Não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com eles para sua casa. Mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento. E os visitantes jantaram. Mas antes que eles fossem dormir, o verso 4, tá bem? Todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram: Onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui, para nós queremos ter relações com eles. Ló saiu para falar com esses homens e ele fechou a porta e disse: Por favor, meus amigos, não cometam esse crime, preste atenção. Tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-la aqui para fora para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam: Saia da nossa frente, e diziam uns aos outros: E esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois viram-se para Ló e disseram: Pois agora vamos fazer com você o pior ainda do que íamos fazer com seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro e fecharam a porta. E em seguida eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos que estavam do lado de fora, ficassem cegos e assim não conseguiram encontrar a porta. Tem um outro epígrafe aqui no capítulo 12 que diz: Ló sai de Sodoma. Então nós vamos para o versículo 12. Então os visitantes disseram a Ló: Tem mais gente sua? Pegue os seus filhos, as suas filhas, seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tiram todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente, por isso nos mandou destruir Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com suas filhas e disse: Arrume-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada os anjos insistiram com Ló, dizendo: Arrume-se depressa, pegue a sua mulher, as suas filhas e saiam daqui, porque vocês vão morrer e a cidade vai ser destruída. E como eles estavam demorando, os anjos pegaram pela mão a sua mulher, as suas filhas e o levaram para fora da cidade. Pois o Senhor teve compaixão de Ló. Verso 17.
Então dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem para este vale, fuja para as montanhas, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigues a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas as montanhas ficam muito longe daqui e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Vendo uma cidadezinha ali que fica perto, deixa que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo do Senhor disse: está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso ela recebeu o nome de Zoar. Ló chegou em Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá no céu, o Senhor Deus fez chover fogo, enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e seus moradores e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até a um lugar onde havia falado com Deus o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma e Gomorra e todo o vale e viu que da terra subia fumaça, como se fosse fumaça de uma grande fornalha. Verso 29, foi assim que Deus destruiu a cidade do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição da cidade onde havia morado. O outro epígrafe está no versículo 30, que diz a origem dos moabitas do Amonita. Ló teve medo de ficar morando em Zoar e por isso foi para as montanhas junto com suas duas filhas. Ali os três viviam numa caverna. Certo dia a filha mais velha disse à mais nova: o nosso pai já está ficando velho e não há nenhum outro homem nesta terra. Assim não podemos casar e ter filhos, como é de costume que toda parte. Venha cá, vamos dar vinho ao nosso pai até que fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. Naquela mesma noite elas deram vinho ao pai. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite e você vai dormir com ele. Assim nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Nessa noite tornarão a dar vinho ao pai e à filha, mas a mais nova teve relações. De novo ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho a quem deu o nome de Moabe, e ele foi o pai dos moabitas até hoje. A mais nova também teve um filho e pôs o nome de Benjamim, e ele foi o pai dos amonitas de hoje. Essa é a leitura, uma leitura muito delicada e levanta muitas instigações, porém temos que estudar. Como nós vemos na leitura em que Ló, ele se destacava como uma pessoa bem-sucedida na cidade de Sodoma, ele morava à porta da cidade. Era bem mais fácil de chegar e ter o contato com Ló. E isso dava o entendimento de que Ló era um homem de influência. No entanto, demonstra que quando aqueles homens vão na casa de Ló, saber quem estava lá na casa de Ló, e eles queriam o quê? Fazer abusos, usar aqueles anjos. Mas os anjos do Senhor estavam ali para um trabalho para preservar a vida de Ló. E sabe o que eles fizeram? Diz a Escritura, eles colocaram cegueira naquelas pessoas para que elas não pudessem achar a porta e o pior viesse a acontecer naquela noite, porque os anjos estavam por um objetivo ali, que era salvar a família de Ló. E isso nos traz muitos entendimentos. Só você sabe o que tem passado, as noites de choro, de lágrima, pedindo socorro, pedindo uma resposta para Deus, pedindo uma luz,
para que o Senhor venha se manifestar e socorrer a sua casa, socorrer a sua família, a sua vida. Mas através desta palavra, creia que Deus está entrando em ação para levar socorro dentro da sua casa, para salvar o seu casamento. A situação pode estar demonstrando todas ao contrário, mas o nosso Deus usa todos os bens da natureza a favor do seu povo, assim como Ele pode usar também em contrária à vontade dEle. E eu quero determinar aqui com esta palavra, neste momento, os anjos do Senhor, aqueles que estão relatados lá no Salmo 91, e Ele dará ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. A tua casa, o teu filho, o teu trabalho está nas mãos do Senhor. Mas é necessário, meu querido, minha querida irmã, renúncias nessa terra. Porque a vida de hoje não é muito diferente do povo antigo. Pode estar assim em outros contextos, mas sabe o que aconteceu? Foram vários fatores que levaram essa perda de fé, de encorajamento desse povo, de esquecer de um Deus que fez os céus e a terra. E eu quero dividir contigo o que diz as Santas Escrituras nesse momento através do estudo. Presta bem atenção. Não considerou a ordem dada pelo anjo e morreu ao olhar para trás. Quem foi esta mulher de Ló? Certamente havia dentro dela um apego ao que ficou, como os bens, as amizades e tudo que ela precisou abandonar. Era um grande desafio para viver uma nova história. E isso às vezes não é diferente. Eu até comento com meu esposo que Deus chamou tantas pessoas para fazer a obra para que o seu nome fosse engrandecido, como Moisés, José, Daniel e outros. Hoje Deus não chama essas pessoas dessa forma para escrever a Bíblia, mas Deus chama você para uma obra. Você é o profeta, você é o patriarca, você é o historiador, você é o professor, você é o líder para fazer a diferença nesse tempo. E Deus conta com você. Renúncias são necessárias. Toda essa experiência vivida pela família de Ló, a sua esposa e as suas filhas, nos mostra que é impossível conquistar a salvação se o coração estiver preso aos prazeres, aos pecados deste mundo. Está lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 62, quando Jesus diz, que aquele que pegar no arado não é digno de olhar para trás. Então, siga para a frente, olha para o que Deus tem proposto. Eu não tenho dúvida que Deus tem se revelado, tem se manifestado através da palavra para orientar você no propósito que Ele quer que você seja nessa terra. Não importa, pode ser das coisas mais simples, das eruditas. Deus tem um propósito. Todo o argumento, todo o conteúdo que Deus dá é para você. Ele vai usar você com a sua habilidade, com a competência que você tem. E existe alguém específico para fazer isso. É o Espírito Santo. Ele nos molda, nos capacita e nos dá. E sabe o que acontece com uma história semelhante a essa da família de Ló? Ao não querer sair daquele lugar a qual estava em práticas terrivelmente abomináveis diante dos olhos do Senhor. Muitas pessoas têm ficado pelo caminho porque não deixam o passado para trás. Elas estão presas a lembranças de relacionamento, pessoas que decepcionaram, que atraíram, pessoas que enganaram, pessoas que foram ingratos. Isso tem feito muitas mulheres e muitos homens se aprisionarem dentro de si e não deixar essa liberdade fluir, que é o chamado para uma obra, para viver o melhor, para viver dias melhores nesta terra. E essas lembranças, sabe que elas causam tristeza dentro do ser humano. Elas levam o homem a perder até mesmo a sua fé quando ele se apega a um bem material nessa terra. Por conta disso, a vida desta pessoa vai ficando parada, vai se estagnando e não tem mais prazer para viver, não quer, ela perde a fé e em alguns momentos começa até a apostatar, porque cria deuses, ela acredita no seu potencial, no seu ego, superego, e acaba esquecendo que ela precisa da palavra, ela precisa do alimento do céu, que é a palavra de Deus. E eu quero quero retomar essa fé através dessa palavra em seu coração. Serve aqui. Quando Ló se separou de Abraão, até então ele tinha segurança, tinha riquezas e felicidade. Ao se separar do seu tio, porém, perdeu a visão espiritual. É a mais necessária para um homem e para uma mulher.
Como que um cego vai guiar outro cego? Às vezes você está querendo que alguém mude, que alguém resolva seu problema. Se você ainda está cego espiritualmente, a sua alma ainda não está explodindo de alegria, de paz, de certeza, de convicção, mas você quer ajudar alguém que às vezes nem tem força. E essas escamas dos seus olhos precisam cair, e elas só caem quando se há busca incessante pela palavra, a profunda intimidade com Deus através da oração, do louvor, do devocional e do jejum, para que Deus se manifeste e revele a você. E quando o homem perde essa visão espiritual, ele passa a andar com os olhos na cobiça, na ganância, na inveja. E o maior objetivo do nosso inimigo, do diabo, é o que? Separar a pessoa da fé, para esfriá-la ela espiritualmente. Quando isso acontece, ela perde tudo. Ela cai no profundo abismo, como aconteceu a vida de Ló. Talvez você tenha construído uma história de muitas conquistas. Você olha para o seu passado e você diz: nossa, eu morava numa casa tão simples, eu não tinha isso. Mas hoje eu tenho, eu conquistei. Até as próprias pessoas observam isso. E isso é bom demais. Mas são necessárias muitas coisas para que tudo se mantenha. As riquezas, às vezes os deleites da vida esfriam. E não é isso que Deus quer para você. Se você está bem, Deus quer que você fique melhor. A moral dessa história para nossas vidas, aquilo que o Senhor revelou no meu coração, e nós vamos orar para que Deus revele a você, para que o seu entendimento seja bem trituradinho, conforme aquilo que o Senhor tem para você, para a sua vida. Nós somos diferentes. Eu estou aqui dividindo, compartilhando contigo o que está nas Santas Escrituras. E isso tem poder de mudar a vida do homem. Aquele que não tem, Deus pode dar. Se você se alegrar no pouco que você tem, Deus vai te colocar no muito. Apenas tenha fé e perseverança e muita disciplina familiar e sabedoria para viver uma vida íntegra com Deus. Não deixe que os pecados, que os prazeres, não olhe para a direita nem para a esquerda, não olhe para as pessoas que estão abusando da fé, das pessoas que estão usufruindo dos bem maiores dessa terra, sem dar ao Senhor o que é dele, o que é necessário, a glória, a honra, o poder. Deus, Ele é amor, Ele ama a todos, tanto os pecadores como aqueles que já estão nos caminhos dele, quanto aqueles que servem. O Senhor não faz nenhum pré-julgamento, mas Deus, no momento certo, Ele entra com salvação, Ele entra com provisão, com resgates de vida, mas precisa de muita oração, muita dedicação. Se você do outro lado tem alguém que precisa, que está em desespero, que perdeu tudo, que perdeu às vezes até família, perdeu bens, que está começando do zero, está em profundo abismo, mostre esse vídeo, mostre essa leitura, para que a pessoa possa meditar. Não tenho dúvida, o Espírito Santo vai falar profundamente ao coração. E eu quero neste momento pedir que possamos guardar essa palavra. Guardemos em nosso coração e vamos manter uma vida com Deus de oração. Eterno, te rendemos graça neste dia e te pedimos, Senhor, força do alto, para que possamos, meu Pai, vencer os obstáculos da vida. Muitos são, mas só há um Deus que pode nos livrar, o Senhor. Por isso nós rendemos graças a Ti e declaramos, Papai, publicamente ao universo, ao mundo espiritual, que o Senhor é o nosso Deus que fez os céus e a terra, o Deus poderoso que muda a história, que muda a vida de homens, Papai. É o Senhor, Papai, que nos resgata dos mais profundos abismos, sejam eles das drogas, da prostituição, Senhor, seja eles da enfermidade. É o Senhor, Papai, que nos levanta pelas mãos. Assim como o Senhor visitou, meu Deus, Abraão, assim como o Senhor visitou Ló, Deus, eu te peço, visita agora esta mulher, este homem, esse jovem, esse adolescente, essa criança que clama, Pai, por uma luz. Quer ouvir a Tua voz e quer entender a Tua vontade. Revela-te, Senhor. Revela-te, meu Pai, com toda a força. Olhar essa pessoa a esperança de dias melhores, meu Pai. Que a sua história, meu Jesus, venha ser uma história de mudança, de conquista, meu Deus. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Olha para todas as mamães nesse momento que choram pela perda de um filho, por aqueles, Papai, que não estão mais neste lugar, ou até mesmo por aqueles que ainda estão, Papai, mas saíram de casa, trazendo sofrimento às suas mães, seus pais, à sua família. Deus, visita onde quer que esteja essa pessoa. Traz, Senhor Jesus, faz a Tua vontade,
Cumpra o teu querer, meu Deus, porque a tua vontade ela é perfeita, ela é boa e agradável. Meu Deus amado, nos abraça agora, neste dia, trazendo, Senhor Jesus, esperança de um novo dia. Abre os nossos olhos espirituais, para que possamos, papai, contemplar a tua maravilha, os teus milagres que o Senhor tem feito e ainda fará ao nosso favor. Meu Deus, olha para esse pai, fortalece o Senhor, dando coragem, encorajando, meu Deus, para tomar como criação a responsabilidade que o Senhor concedeu a ele, meu Deus. Se não há entendimento para levar adiante, da sabedoria te revela, Senhor. O teu povo clama, a sociedade clama, Senhor. Teus filhos clamam, Senhor. Pai amado, cuida, meu Deus, do pequeno, do grande. Cuida, Jesus, daquele que está nos teus caminhos e daqueles que se afastaram. Traz de volta, meu Deus, porque nós queremos ver todos, Pai, preparados para o grande evento que acontecerá, que será a tua vinda, qual o Senhor estará buscando a tua igreja, preparada, ataviada como a noiva para se encontrar contigo, que é o noivo. Meu Deus querido, em nome de Jesus, nós abençoamos, Pai, todas as pessoas que chegam no nosso canal, nas nossas redes e que têm aprendido e que têm dividido, Senhor, seus conhecimentos. Em nome de Jesus, nós somos gratos e declaramos um dia de paz e de bênção. Amém.